Hospitais da rede pública e privada do Estado podem ser obrigados a realizar exames para diagnosticar paralisia cerebral em recém-nascidos. O projeto recebeu parecer pela constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça da Alerj e segue para ser analisado em plenário pelos deputados. Nesta quarta-feira, a CCJ analisou 37 projetos de lei. Entre os projetos considerados constitucionais está a proposta da deputada Ana Paula Rechuan, que obriga unidades de saúde que atendam pacientes com câncer a orientarem os pacientes e familiares sobre os direitos sociais das pessoas que estão em tratamento. Existem algumas leis de diminuição de impostos para compra de veículos, leis no sentido de você ter gratuidade no ir e vir para realizar uma rádio ou uma quimioterapia. E todos esses direitos, na realidade, a ideia do projeto é que eles se constituam numa cartilha ou no informativo e que um profissional dentro da unidade de saúde, que seja a unidade onde essa pessoa se trata, que normalmente é um NACOM, um CACOM ou um hospital que ela esteja fazendo tratamento, que essa pessoa seja capacitada para poder orientar todos os direitos que ela tem, que a pessoa com câncer tem. Empresas prestadoras de serviços públicos ou privados podem ser obrigadas a indicar em suas faturas a existência de pagamentos pendentes. A proposta do deputado Iranildo Campos quer ajudar o consumidor a não sofrer interrupção no fornecimento do serviço prestado ou que ele venha a ter o nome negativado. O deputado Milton Rangel foi o relator do projeto do deputado Renato Cozzolino, que obriga hospitais da rede pública e privada do Estado a realizarem exames para diagnosticar paralisia cerebral em recém-nascidos. O projeto do deputado Renato Cozzolino não agrega nenhum custo a esse procedimento e você tem as famílias, ao identificarem isso, podem iniciar imediatamente um tratamento de fisioterapia ou qualquer outro tipo de tratamento que visa minimizar o problema que essa criança vai ter no futuro. Na quarta-feira, o plenário aprovou 2 mensagens do Poder Judiciário que tratam dos cartórios de registro civil. Os parlamentares conseguiram incluir em um dos textos uma emenda que pode criar mais uma vara de execuções fiscais da dívida ativa no Estado. Foi analisado o projeto do Poder Judiciário que pede a extinção de 14 serviços de registro civil de pessoas naturais do Estado. De acordo com o texto, os cartórios citados não são economicamente viáveis. Os serviços prestados por eles serão transferidos para outros cartórios do mesmo município ou de cidades vizinhas. O que nós estamos fazendo é apenas a extinção legal desse cartório, porque a lei federal nos obriga a cada 6 meses a abrir concurso para esse cartório. Isso tem um custo muito elevado e que ninguém quer. A quantidade de atos é tão pequena nesses locais que esse nosso serviço itinerante tem essa tendência de suprir isso que nós estamos fazendo hoje. Os parlamentares incluíram no texto final uma emenda que autoriza o Poder Judiciário a criar mais uma vara de execuções fiscais da dívida ativa do Estado. A emenda foi proposta pelas bancadas do PSDB, do PDT e pelo deputado Paulo Ramos. Nós só temos uma vara de execução da dívida ativa no Tribunal de Justiça. E a Procuradoria com o Tribunal de Justiça arrecadam no máximo 500 milhões por ano. A gente quer verificar se pelo menos a gente pode dobrar essa arrecadação. Aprovado outro projeto do Poder Judiciário que pede o desmembramento do 11º e do 14º cartórios de registro civil de pessoas naturais da comarca da capital. O texto determina a criação de 2 novos cartórios, o 15º, que vai atender bairros como Penha, Irajá, Pavuna e Olaria, entre outros, e o 16º, que abrange Realengo, Padre Miguel e Bangu, entre outros. Foram incluídas 2 emendas no texto final. Uma delas, dos deputados Zaqueu Teixeira, Wanderson Nogueira e Jânio Mendes, autoriza o Poder Judiciário a criar mais uma vara criminal no município de Angra dos Reis. Há uma sobrecarga de trabalho na vara criminal. Só tem uma vara criminal em Angra dos Reis. Por isso, nós criamos essa emenda autorizando o Poder Judiciário a criar uma segunda vara criminal. A Comissão de Tributação da Alerj discutiu a redução do valor do empréstimo emergencial que o Estado vai receber da União, dando contrapartida à alienação das ações da SEDAI.
O empréstimo de 2,9 bilhões de reais é 600 milhões inferior ao que foi anunciado inicialmente pelo governo. Questionada sobre a diferença no valor do empréstimo, a Secretaria de Fazenda informou que contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer uma avaliação prévia do valor da SEDAI e que levou em conta o patrimônio líquido da estatal, o fluxo de caixa e as demonstrações financeiras da empresa referentes ao ano de 2016. Essa avaliação chegou ao valor de 5,8 bilhões de reais. E como previsto no edital, o empréstimo de 2,9 bilhões equivale à metade do valor estimado. O presidente da comissão, o deputado Luiz Paulo, questionou os métodos utilizados. Para o parlamentar, avaliar a empresa através do patrimônio líquido não é a maneira mais efetiva. É um estudo muito mais complexo do que você pegar patrimônio líquido de um balanço. É outra história, não é a história do mundo real. Mas se eles querem trabalhar com patrimônio líquido, considerem a imunidade tributária da SEDAI. Por exemplo, se a imunidade tributária da SEDAI poderia considerada num fluxo de caixa, a resposta é não. Por quê? A SEDAI só tem imunidade tributária enquanto ente público. Se for ente privado, não tem imunidade tributária. Durante a audiência, o representante da Secretaria de Fazenda explicou que os 2,9 bilhões serão utilizados para o pagamento dos salários atrasados dos servidores do Estado. Hoje estão em aberto o 13º salário de 2016, equivalente a 1,2 bilhões de reais, e os salários de agosto e setembro, que chegam a 760 milhões de reais. Os 900 milhões restantes servirão para dar fluxo de caixa ao Estado. Integrante da comissão, o deputado Carlos Osório, acredita que o valor restante não será suficiente para pagar o 13º referente a 2017. Nós vamos chamar aqui de volta o secretário de Fazenda para que ele possa assumir essa responsabilidade, porque isso é inaceitável e os servidores seguirão com os salários atrasados e o 13º desse ano não vai ser pago. A Rio Tour vai incluir ainda esse mês as favelas no calendário virtual de turismo do Rio e se comprometeu a inserir as comunidades no próximo mapa impresso da empresa. O tema foi debatido durante a audiência pública da Comissão de Turismo da Alerj. Para a vice-presidente da Comissão de Cultura, deputada Zeidan, é fundamental fomentar o turismo nas comunidades. Temos experiências fantásticas de projetos que foram iniciados com a criação do Ministério do Turismo, na época ainda do presidente Lula, que precisamos retomar. Temos no Santa Marta alguns estandes que já funcionam, alguns empreendedores que já têm suas agências na Rocinha, no Chapéu Mangueira, no Santa Marta, no Vidigal, no Pereirão, e isso precisa ser colocado na qualificação, de você atender aquele turista que não quer conhecer só o Pão de Açúcar, nem só Copacabana, nem só o Cristo Redentor, quer conhecer as favelas e viver e saber de perto como é que vive a nossa população. O diretor jurídico da Rio Tour disse que a nova gestão da prefeitura não excluiu as favelas do mapa. Segundo ele, o mapa oficial de turismo é o mesmo desde 2013 e ainda não imprimiram novos exemplares por falta de recurso financeiro. Esse mapa foi usado na Copa do Mundo de 2014, esse mapa foi usado nas Olimpíadas e a Rio Tour, como hoje passa todo o município do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro passa por uma crise orçamentária, nós simplesmente reimprimimos com custo de oportunidade, inclusive pago por patrocinadores, um mapa que já existia. A Rio Tour deliberadamente não fez qualquer exclusão. E não fará jamais. As favelas são parte fundamental da cidade do Rio de Janeiro. A principal medida que a Rio Tour vai tomar brevemente é incluir um mapa temático das favelas e já divulgar virtualmente. Para o deputado Silas Bento, presidente da Comissão de Turismo da Alerj, essa é mais uma vitória da comissão. Foi uma audiência extremamente com sucesso. Eu saí extremamente feliz porque estou contribuindo com o nosso estado, estou contribuindo com a nossa cidade do Rio de Janeiro. A Vigilância Sanitária do Estado e do município, o Departamento Nacional de Produção Mineral e o Conselho Regional de Química apresentaram à Comissão de Segurança Alimentar da Alerj sugestões para serem implementadas no projeto de lei que está sendo elaborado para regulamentar o transporte de água no estado. Para proteger os consumidores, o representante da Vigilância Sanitária do município, Eduardo Laviola, sugeriu que os galões encontrados em má conservação sejam inutilizados. Uma ação de fiscalização constatada a irregularidade, qual vai ser a destinação? É apresentar
que essa água ela seja considerada imprópria para o consumo e a fim de que a gente inutilize ela de imediato, e o desdobramento, não havendo possibilidade de logística para essa inutilização de imediato, que a gente apreenda em depósito e exija que o fabricante ele apresente um certificado de descarte desse produto por ser considerado impróprio para o consumo. Também esteve presente na reunião o representante do Departamento Nacional de Produção Mineral, o engenheiro Roger Romão, destacou que os produtores minerais devem ficar atentos às condições da logística dos galões de água para que seja cumprida a legislação. O empreendedor, no caso do aproveitamento de água mineral, tem que garantir que o produto está saindo da empresa dele em condições adequadas, né, e com transporte adequado, né, porque aí, claro, ele não pode ser responsabilidade o que esse transporte vai fazer depois que saia do empreendimento dele. Mas ele já fazendo isso, ele já ajuda bastante, porque ele já está se responsabilizando que na saída do produto dele, da sua indústria, ela está saindo com qualidade e com armazenamento adequado. O vice-presidente da comissão, o deputado Nivaldo Mulim, lembrou que com a chegada do verão, o consumo de água aumenta e que, por isso, a fiscalização precisa ser intensificada. A preocupação é que o verão está chegando, né, e o consumo é muito maior. Então vai vir muita água clandestina, né? Os caminhões são terceirizados, não são das empresas, poucas empresas têm caminhões, então a maioria é terceirizada, e tem aqueles caminhões que vêm à deriva e compram onde o preço estiver mais barato. A presidente da comissão, deputada Lucinha, explicou que é preciso uma lei estadual que responsabilize os envolvidos na produção e transporte dos galões. Tanto a Vigilância Sanitária do Estado quanto a Vigilância Sanitária do município, e mais o Conselho Regional de Química e o Departamento Nacional de Produção Mineral, está todo mundo imbuído no mesmo sentido. Nós temos que criar um marco regulatório da água mineral. Primeiro, no primeiro momento, o projeto que já está para ser votado, separando o que é água de sais do que é água mineral natural. Nesse segundo momento, resolvendo essa questão, que é prioritária, que é a questão do transporte da água. Porque ficou colocado aqui, com muita clareza, que a partir do momento que os garrafões de água ficam expostos ao sol, ou em postos de gasolina, ou em depósitos de gás, sofre alteração química daquela água quando ela está próximo do botijão de gás ou de uma bomba de gasolina. Então isso nós não podemos permitir. Acompanhe agora as votações do plenário de quinta-feira com a repórter Malva Abreu. Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto dos deputados Bebeto e Dionísio Lins, que proíbe a venda de cerol, linha chilena e qualquer outro produto cortante para soltar pipas. O texto aprovado segue para análise do governador. Não é mais possível se utilizar uma linha como a chilena que mata. E ainda temos comércio pirata que fornece essa linha. Essa lei é muito importante. Nós hoje parabenizamos todo o parlamento pelo entendimento e agora ela fica valendo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O governador vai sancionar e eu quero pedir, sobretudo, que a fiscalização seja com rigor. Pegue quem vender linha chilena e coloque no xilindró. Muitas são as pessoas mutiladas. Muitas são as pessoas que morreram por causa dessa linha que não tem saída, mata. Já a deputada enfermeira Rejane quer ampliar a abrangência da lei que proíbe a cobrança de taxa de repetência, taxa de disciplinas eletivas e taxa de prova nas universidades particulares. A parlamentar quer incluir na regra a taxa de emissão de comprovante de matrícula e a de emissão de histórico escolar. A matéria foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. A gente tem que ter um limite. É óbvio que aqui dentro a gente tentou reajustar, porque você também não pode ficar indiscriminado, senão também você tem que pensar no outro lado, que é um gasto, que é papel, que é... Enfim, tem isso também. Então a gente fez um ajuste aqui dentro, que o primeiro documento por semestre
seja gratuito. Pessoas em tratamento de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise podem ter prioridade no atendimento em bancos, casas lotéricas, supermercados e estabelecimentos similares. O projeto do deputado Fábio Silva foi aprovado e precisa ser sancionado pelo governador para virar lei. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.